Olá, tudo bem? Protestantes, aprendam isso de uma vez por todas. Eu acredito que se vocês tiverem com sinceridade buscando a verdade, vocês irão entender o que eu estou dizendo. Aqui no meu canal aparecem muitos protestantes acusando a Igreja Católica de Babilônia, prostituta, a sede do anticristo, que o Papa é a besta do Apocalipse, o falso profeta e outras coisas. Mas se vocês pararem para raciocinar, pararem para pensar, vocês vão compreender coisas básicas da história da igreja, da história do cristianismo, da história de como surgiu essas congregações cristãs, essas seitas, podemos assim dizer. E vocês vão compreender que a única e verdadeira igreja que nosso Senhor deixou é a Igreja Católica. Por que eu estou falando isso? Porque ontem mesmo aqui, em um comentário, uma pessoa, um protestante, veio dizer que seria muita prepotência da minha parte querer dizer que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. E ele vai dizer que não é por alguns aspectos. E eu até me surpreendi com algo tão, assim, infantil. Ele dizia que nosso Senhor Jesus Cristo não fundou uma igreja, mas chamou pessoas para congregar. Então nós jogaríamos fora as Sagradas Escrituras quando Jesus diz em São Mateus: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se você argumentar que a pedra não é Pedro, que a pedra não é a fé, né, confessada de Pedro ali, eu até entendo, porque você é protestante, tem um ranço contra a Igreja Católica. Mas negar que Jesus não fundou a igreja quando ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se você nega que a fé, ou melhor, que a fé de Pedro, que a profissão de fé de Pedro é a pedra, ou que o próprio Pedro ali representa a pedra de fundamento, que o apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a igreja está fundamentada sobre os apóstolos e os profetas. E por que está fundamentada sobre os apóstolos e os profetas? Porque os profetas revelaram Deus naquilo que eles deixaram escrito, por própria revelação divina. E os apóstolos formaram um novo povo de Deus e deixaram também alguns escritos e também na tradição oral anunciar o Evangelho e revelar o Deus. Se você nega que Cristo não fundou uma igreja, você está negando as Escrituras, você está negando a revelação divina. Outra coisa que ele veio dizer é que a igreja, no ano 300, 400 por ali, a igreja se corrompe. A igreja católica, a igreja cristã se corrompe. E Constantino funda a igreja católica. Veja que isso é esquizofrenia. Isso é bipolaridade. Primeiro você diz que a igreja não existe. Depois você diz que Cristo fundou a igreja e que essa igreja foi corrompida por Constantino. Negaríamos as escrituras novamente. Jesus diz a Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. E eis que as portas do inferno tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Então você nega mais uma vez Cristo e as Escrituras. Porque Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus teria abandonado a sua igreja? Jesus diz: o Espírito Santo que eu enviar vos ensinará toda a verdade, vos revelará toda a verdade. Quando diz vos ensinará, ou seja, vos manterá na verdade. O apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade.
Negar esses aspectos da igreja é negar as Escrituras. Negar que a igreja, ela também é como é que eu posso dizer, uma congregação, não somente uma congregação, mas também uma instituição religiosa, é negar aquilo que Cristo veio fazer no mundo. E por incrível que pareça, ele vai dizer que a igreja se desviou da verdade. E por isso, Jesus levanta Lutero, Zwingli, Calvino e Companhia Limitada. Seria o mesmo que dizer que Jesus falhou nas suas promessas. Isso aí, meu irmão. Seria o mesmo que dizer que Jesus não é Deus. Porque o anjo vai dizer à Santíssima Virgem Maria, São Lucas, as escrituras que vocês tanto propõem, São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. São Pedro perguntou a Jesus, Senhor, se é assim a condição do homem, quem se salvará? Jesus vai dizer a Pedro, olha, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Negar tudo isso é negar Cristo, é negar as Escrituras, é negar a história do cristianismo. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer que Jesus mesmo, ele salvou a igreja, ele resgatou a igreja, ele a lavou com o seu sangue, ele a alimenta e cuida dela para que no seu retorno ele a encontre imaculada. Negar que Jesus deixou uma igreja, que Jesus instituiu uma igreja, que Jesus cuida da sua igreja, que Jesus nutre a sua igreja, que Jesus continua fiel às promessas que fez, é negar Deus, é negar as Escrituras, é negar Jesus, é negar o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Deus para a igreja, para conduzir a igreja. E não adianta dizer, não, a igreja somos nós. Jesus disse, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai sozinho até ele. Vai só até ele, conversa com ele. Se ele se arrepender, ganhasse teu irmão de volta. Se ele não se arrepender, não te ouvir, chama uma testemunha contigo, ou duas, e vai até ele na presença de uma ou duas testemunhas. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Aí vai dizer, se ele não ouvir nem a ti e nem as testemunhas que tu chamasse, leva ele à igreja. Opa, peraí, se eu sou a igreja, se o irmãozinho do meu lado é a igreja, se ele não me ouve, eu tenho que chamar o irmão? Mas o irmão é a igreja. Então se ele não ouve o irmão, leva ele à igreja. Sim, mas como eu posso levar ele à igreja se eu mesmo sou a igreja? Se o irmãozinho que eu chamei como testemunha para conversar com ele é a igreja. Por que eu teria que levar à igreja de Jesus? Que igreja é essa? Jesus ali falava dos apóstolos. Os apóstolos como os líderes, como os guardiões da fé, como aqueles que mantêm o magistério, ou melhor, mantêm o depósito da fé guardados, imaculado. Então essa história de negar a igreja, se você não gosta da igreja, se você tem um ranço à igreja, se você aprendeu que a igreja é um espantalho que já foi criado desde a antiguidade e você passa a odiar esse espantalho, tudo bem, viva assim. Porque pela ignorância invencível você pode ser salvo. Mas negar a igreja, negar que Jesus deixou uma igreja, negar que Jesus cuida da igreja, negar que Jesus alimenta a igreja, negar que Jesus mantém a igreja imaculada até o dia do seu retorno, negar tudo isso só para atacar a igreja católica, isso é esquizofrenia espiritual, isso é loucura, isso é falta de fé em Deus, nas Escrituras e no Espírito Santo. Portanto, meus irmãos protestantes, aceitem a verdade. A Igreja Católica
una, santa, católica e apostólica, foi a igreja fundada por Cristo Jesus. E dela saiu Lutero, rebelando-se contra sua mãe e contra o seu pai, que é o Papa. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.